segmentos que forneçam produtos ou serviços que sejam atrativos para o setor da segurança privada, como, por exemplo, o seguro de vida, vale alimentação e refeição, assessoria jurídica, gestão telefônica, entre outros. Bom, para aqueles que tenham interesse em conhecer um pouco mais do nosso portfólio, os produtos dos quais oferecemos, podem estar entrando em contato com o INASEP através das nossas redes sociais ou dos contatos que estaremos mencionando aqui no chat. Eventuais perguntas podem ser encaminhadas através do nosso chat, e aqueles que desejam se inscrever e estar fazendo perguntas ao vivo podem colocar o nome, levantar a mãozinha, que nós estaremos dando oportunidade para essas pessoas estarem fazendo suas perguntas tela a tela, digamos. Tá bom? Inicialmente, eu vou pedir, por gentileza, que todos desliguem os seus microfones para não estar tendo interferência nos áudios, tá bem? Eu vou estar fazendo uma pequena introdução sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e daremos início aos nossos palestrantes. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, que tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Também tem como foco a criação de um cenário de segurança jurídica com a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção aos dados das pessoas, aos dados pessoais de todo cidadão, de acordo com os parâmetros internacionais existentes. Sobre outro viés, define as hipóteses em que os dados podem legitimamente ser utilizados por terceiros, estabelecendo um mecanismo para proteger os titulares dos dados contra usos inadequados. A lei é aplicável ao tratamento de dados realizado por pessoas naturais ou por pessoas jurídicas de direito público ou privado. E, conforme o artigo 1º, tem como objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, assim como dito anteriormente. Agora, nós daremos início ao nosso palestrante, falando sobre as fases de implementação. Doutor Giordano, a palavra é sua, doutor. Doutora Mirelle, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite ao INASEP, você, Emily, sempre desenvolvendo aqui essas atividades em prol da categoria. Bom, o que me compete hoje aqui é falar um pouquinho das fases de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Vou tentar ser bem breve, né? Nós temos um tempinho aqui de cerca de 15 minutos para fazer uma apresentação, né? Passar para os meus colegas aí, o doutor Carlos, a doutora Natália, e a gente estabelecer um bate-papo, né? A ideia, o conceito aqui desse encontro, acho que é mais a gente ter esse fórum de discussão do que fazer uma apresentação propriamente dita. Mas, bom, vou pedir licença para compartilhar aqui minha tela com vocês. São só 2 slides, só para a gente poder ter esse apoio visual. Eu gosto muito, né, de falar e ter um pouquinho do outro sentido também, né? Não só a audição, mas a visão também, para a gente trabalhar com relação a um assunto tão difícil muitas vezes, né, que é a lei. Estamos tratando aqui de um novo dispositivo que traz uma cultura absolutamente nova, embora a própria LGPD não venha tratar, não venha ser uma inovação em si, né, porque nós já tínhamos esses direitos da privacidade estabelecido em outros marcos normativos, né? Mas agora nós temos uma consolidação disso através da Lei Geral de Proteção de Dados, bem como uma estipulação de sanções, caso haja o descumprimento disposto na lei. Mas, bom, vamos lá. Nessa experiência, nessa jornada que nós estamos vivendo aí de adequação, eu já falo para vocês que, de fato, é uma situação muito nova para todos, né? A lei, apesar de ser de 2018, ela entrou em vigor dia 18 de setembro do ano passado, trazendo essa discussão para a gente aqui no Brasil da privacidade em relação aos dados pessoais, que nada mais são do que extensão da nossa própria personalidade, né? O meu nome, o meu CPF, todas as minhas informações, elas me identificam, né? São extensão da minha personalidade. Então, agora, todos aqueles que, de fato,
tratem esses dados, recepcionem, eles têm que entender que eles são depositários fiéis dos dados pessoais, né? Esses dados eles têm valor econômico, estão sendo chamados de novo petróleo, nossa economia está toda baseada em dados, então, de fato, nós precisamos ter essa consciência que nós somos esses depositários e entender as implicações e as responsabilidades que advêm não só da lei, com olhar ali para sanções, para multa, para tudo que pode decorrer de um descumprimento, mas muito também dessa questão cultural mesmo, entender por que existe a lei, qual é a necessidade de uma proteção, porque isso traz implicação para os cidadãos propriamente ditos, né? Nós, com titulares de dados, nós podemos sofrer consequências aí econômicas, consequências em diversas áreas, né? Tem um documentário muito bom da Netflix, aquele Privacidade Hackeada, que mostra, por exemplo, o tratamento de dados de forma indevida para fins eleitorais, né? Isso pode influenciar o destino de uma nação, por exemplo, né? O caso que eles tratam é da Cambridge Analytica, uma empresa britânica que, a partir de milhares ou milhões de dados de usuários do Facebook, conseguiu traçar perfil de determinados eleitores e, a partir daí, ações, né, específicas para influenciar esses eleitores, né, inclusive com direito a fake news, é um problema que nós estamos enfrentando. Mas, bom, feita essa breve introdução da lei, vamos partir, de fato, para a implementação em si. Os 2 slides que eu preparei aqui tem 2 visões. Uma visão um pouquinho mais estratégica da implementação da lei em si, e o outro um pouquinho mais prático, assim, com ações determinadas que nós precisamos ter no decorrer dessa visão de trazer as nossas organizações para conformidade dos requisitos dispostos na LGPD. Bom, num primeiro aspecto aqui, eu acho que é fundamental um diagnóstico, né? Nós precisamos conhecer as nossas organizações no que diz respeito ao tratamento de dados, né? Processamento, coleta, armazenamento, descarte, né? Todas essas ações são atividades que estão protegidas pela lei, né? Nós temos lá a estrutura da LGPD é muito interessante em si, porque no artigo 5º ela já dispõe os conceitos do que são várias expressões contidas na própria lei, né? Inclusive a expressão tratamento de dados está disposto quais são as ações, mas basicamente receber uma informação já é um tratamento de dados, né? Você, numa empresa, receber um currículo com dados pessoais de um candidato à vaga, seja um currículo físico, seja um currículo por e-mail, eletrônico, formulário, isso tudo já é uma atividade de tratamento de dados que precisa estar de acordo com a lei. Então, nós precisamos, dentro desse novo cenário, entender quem nós somos, né? Nós somos, primeiro, né, qual o nosso papel diante da lei? Tem 2 figuras estabelecidas, do controlador e do operador. Basicamente, o controlador é aquele que tem o domínio sobre o tratamento de dados, o operador pode ser um terceiro, por exemplo, que realiza um tratamento conforme as orientações do controlador, né? Já usando esse exemplo do próprio preenchimento de vaga. Determinadas empresas podem contratar uma terceira de recursos humanos para fazer seleção de pessoal. Quando essa terceira empresa coletar os dados, ela vai fazer de acordo com as orientações vamos supor, da empresa de vigilância. E, nesse caso, a empresa de vigilância será controladora e a empresa de recursos humanos será operadora. Então, em muitas das situações, nós estaremos, né, pensando já no segmento das empresas de vigilância, terceirização em geral, nós estaremos como controladoras. Em outras situações, de repente, né, tratando dados de clientes na prestação de serviço, um controle de acesso, por exemplo, de determinado estabelecimento, quem determina como deverá ser feita essa coleta de dados pessoais, o armazenamento, o compartilhamento, será o tomador de serviço. Aí, nessa situação, por exemplo, nós estaremos como operadores. Então, é importante já ter essa visão da lei, quem nós somos, quais dados nós processamos, né? Eu preciso realmente olhar para a minha estrutura, para os meus processos, entender quais dados sempre... Quando a gente fala em LGPD, são dados de pessoas naturais, de pessoas físicas, né? Os dados de pessoas jurídicas não estão abrangidos, mas olhar para os dados de pessoas, quais dados eu coleto, né? Por que eu coleto?
né? Qual o motivo? Eu tenho, de fato, uma finalidade, que aí a gente começa a entrar nos princípios da lei. Tem que entender finalidade, eu tenho que entender necessidade. Esse dado que eu coleto, de fato, eu preciso dele ou ele pode ser dispensado? Então, temos que ter esse olhar, entender por que nós processamos para chegar a atingir essa finalidade. Quem, de fato, processa esse dado, aí a gente já pode olhar com uma visão mais setorial dentro da organização, né? Quem tem acesso à informação? Só as pessoas que precisam ou não existe um mecanismo de controle? Né? Essa questão do acesso ela é fundamental para a gente atingir, né? Eu elenquei ali alguns dispositivos, depois eu posso disponibilizar esses slides, tá? Para quem tiver interesse, eu encaminho para a Inacep, a Emily, eu acho que pode nos dar o suporte nisso depois. Então, entendemos, nos conhecemos, né? Quem nós somos, que processamos, por que nós processamos, quais são os acessos. A gente fez esse diagnóstico inicial, a gente passa para uma segunda etapa, que é o que eu chamo aqui de controle. Nós precisamos agora, diante desse mapeamento realizado, desse assessment, nós precisamos agora trabalhar as processos, atividades em si, porque eu sempre falo que a LGPD ela tem um tripé de apoio, né? Tem a parte jurídica propriamente dita, né, dispositivos legais, a gente tem a parte de processos e rotinas, e a gente tem a parte de tecnologia da informação. Então, ela é multidisciplinar, então não será uma responsabilidade apenas do departamento jurídico, do TI, na verdade, a LGPD ela é transversal. Então, a gente chega muito nesse aspecto de verificar os processos, as rotinas. E aí nós vamos ter que trabalhar com as rotinas de solicitação de titular, né? A lei traz uma série de direitos, solicitação de confirmação de existência de tratamento de dados, correção, retificação, solicitação de exclusão, portabilidade, dentre vários outros direitos que podem ser estabelecidos na lei. Então, nós precisamos ter aí os processos de gestão de solicitação dos titulares, nós teremos que fazer o controle do tempo de tratamento dos dados, o ciclo de vida desses dados dentro da organização, né? Até então, a gente não havia essa preocupação, né? Já que dados são no petróleo, quantos mais dados eu coletar, melhor. Eu não sei para que eu vou usar, mas eu vou manter aqui na minha organização, quem sabe. Essa era a lógica antes da LGPD. Era o Big Data, o Big Data, né? Pronúncia americana ou britânica. Mas agora, com a LGPD, a gente passa por Small Data. Nós precisamos só utilizar os dados que nós realmente precisamos, com uma finalidade específica, durante o tempo adequado. Então, eu preciso, sim, estabelecer ciclo de vida. Ah, mas por quanto tempo, Jordana, eu vou precisar manter os dados? Aí nós vamos ter que entender qual é a base legal de tratamento desse dado. Por exemplo, se esse dado eu tenho tratamento conforme o consentimento do titular. Enquanto eu tiver esse consentimento, teoricamente, eu poderei fazer a guarda, né, o tratamento desse dado. Se for para cumprir uma obrigação legal, por exemplo, né, eu tenho que observar os prazos prescricionais. Quanto tempo eu preciso manter aquele dado? Dá um dado de um empregado, de um ex-empregado. Eu vou precisar manter esse dado pelo menos por 5 anos, né, que é a prescrição trabalhista. Algumas informações ali previdenciárias, de fundo de garantia, eu vou precisar de mais tempo. Né? Alguns exemplos. Se for para cumprir um contrato, né, durante a vigência daquele contrato e, posteriormente, também a gente tem que verificar prazos prescricionais. Então, precisamos estabelecer. Quando não houver lei, quando a base for o interesse legítimo, por exemplo, do titular, nós vamos ter que utilizar o bom senso, um currículo. É muito comum as empresas manterem banco de currículos, mesmo depois do preenchimento da vaga, porque outras vagas surgem. Então, a gente precisa estabelecer um ciclo de vida para esse dado. Por quanto tempo eu vou manter isso? Razoável, né? 6 meses, 1 ano, ok. 2 anos seria razoável? Não, 2 anos, as características mudam muito da vaga, a própria pessoa que forneceu o currículo pode não ter mais disponibilidade, então a gente precisa fazer essas verificações com relação a isso. Se eu tenho um ciclo de vida estabelecido, eu preciso trabalhar o descarte também, né? Como eu descarto esses dados? Eu utilizo boas práticas, aí, olhando principalmente para tecnologia da informação, um HD. Não é suficiente eu simplesmente formatar um HD e descartá-lo, né? Porque existem técnicas de recuperação de dados. Muitas vezes é necessário fazer uma substituição física. Existem empresas que perfuram, né, o HD, tem equipamento correto e faz o descarte também para reciclagem, né? A gente precisa pensar muito na sustentabilidade dos negócios.
Então, isso é uma possibilidade. Tem uma abelha aqui voando aqui em mim. Então, precisamos trabalhar, descartar papéis, documentos. Não posso utilizar um papel com dado pessoal para fazer rascunho. Recentemente, nós tivemos uma situação parecida com essa, né? Na verdade, não foi nem... foi uma situação também de preenchimento de vagas. Determinada empresa, um comércio eletrônico, estava entregando os produtos para os consumidores, eles vinham dentro da caixa embrulhados em papel, né? Para não balançar dentro da caixa. E esses papéis eram justamente currículos de candidatos, com todos os seus dados pessoais. Ou seja, um descarte com uma utilização completamente inapropriada e um descarte também completamente indevido. Bom, que agora é meu filho que está passando aqui. Home office, né, gente? Mas, então, nós precisamos estabelecer essa questão de descarte, entender. E, como eu disse para vocês também, controlar o acesso. Tanto nos sistemas, através de login, senhas apropriados, né, login e senha não compartilhado com terceiros, senha forte, utilizando letras, números, caracteres especiais, ciclos de vida para renovação dessas senhas, né? É interessante configurar o sistema para a gente periodicamente solicitar uma senha nova. Se for um acesso físico, nós precisamos controlar também quem tem acesso àquele determinado ambiente, né? Às vezes tem os documentos que eles estão num fichário, numa sala que não tem chave, qualquer um pode entrar, o fichário também não tem nenhum tipo de controle. Precisamos olhar para esses dois aspectos, né? Porque o LGPD também não são dados eletrônicos, mas dados analógicos, também os dados físicos. Ok, superada essa segunda fase, nós vamos para a terceira, que eu chamo aqui de garantir. Nós precisamos garantir a adequação à lei no sentido de evitar tanto acessos indevidos, né? E aí a gente desdobra isso também em utilização com outras finalidades que não previstas na lei. Temos que garantir que não haverá vazamento de dados, não haverá perda, né? Perda, destruição de dados indevidamente, que são dados que eu preciso manter sob meu controle. E aqui cabe uma ressalva interessante, no sentido de que a LGPD ela não foi pensada para evitar um vazamento, por exemplo, completamente, no sentido de blindar a empresa, nada disso. Acho que eu estou doce hoje, estou me rodeando a cabelo, menino. Mas a gente tem que pensar, a LGPD ela foi pensada no sentido de que não quando acontecerá um vazamento da verdade, só uma questão de ou tempo ou de recurso, de interesse de terceiros na obtenção daqueles dados, né? Porque até os dados governamentais, não falo nem brasileiros, mas, por exemplo, norte-americanos, eles estão sujeitos a acesso e vazamento, né? Nós vimos um tempo atrás o escândalo, né, o Wikileaks, que foram vazamentos de informações ultra confidenciais do governo americano. Isso provavelmente vai acontecer, mas se acontecer, quais foram as medidas que a organização tomou para que ela fosse evitada? Ela fez tudo o que estava ao alcance dela, assim, o alcance dentro das condições econômicas, das condições tecnológicas disponíveis naquele momento. E se mesmo assim, se ela se esforçou e acontecer um determinado vazamento de dados, porque isso pode ser através do elemento humano, inclusive, né, pessoal? Inclusive, esse é o elo mais fraco da corrente. Um funcionário que tinha acesso às informações indevidamente vazou. Isso pode acontecer. A empresa aí vai ter que demonstrar que ela qualificou, ela tinha uma política de segurança, ela treinou o pessoal, ela estabeleceu mecanismos de segurança para que isso não acontecesse, né? Então, numa ocorrência dessa, o que vai determinar a gravidade, a sanção, inclusive aplicável à organização, vão ser essas práticas. E, por último, aqui a gente chega no último bloco, aqui, que é criar evidências, que está em consonância com o que eu acabei de falar. Como eu comprovo que eu estou de acordo com a LGPD? Através de documentos, né? Nós temos aqui a possibilidade, inclusive, vamos verificar como é que a jurisprudência vai desenvolver nesse sentido, mas de ônus da prova, propriamente dito, com relação. Tudo que eu fizer dentro desse processo de adequação é recomendável que eu gere evidências, inclusive evidências auditáveis. Isso é muito importante, porque numa eventual fiscalização, por exemplo, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não começou, né, ela está se estruturando nesse sentido, eu vou precisar apresentar os documentos que eu estou em conformidade. Da mesma forma, numa ação trabalhista de um ex-empregado que envolva aspecto da LGPD.
né? Nós sabemos que a justiça trabalha muitas vezes até pelo princípio, né, da capacidade de produção da prova, o ônus é invertido, é o empregador que vai ter que fazer essa prova. Então, nós precisamos olhar, né? Vamos ter que ter log são os registros dentro dos sistemas das atividades que foram realizadas, a questão da avaliação de impacto propriamente dita da LGPD com base no olhar ali de gestão de riscos, comprovação de capacitação, né? Eu treinei minha mão de obra, havia uma política, ela foi informada, os colaboradores estavam cientes, aí eu vou fazer isso através de certificados de conclusão de curso, por exemplo, né? O mapeamento de dados é fundamental, eu ter isso organizado, inclusive um relatório que se extrai do mapeamento, né? O relatório operacional de tratamento de dados, ele, em algumas situações, ele é obrigatório, assim como a avaliação de impacto, também o relatório de avaliação de impacto, principalmente quando a gente tratar de dados sensíveis, que a lei determina, né? Dados que podem trazer algum tipo de prejuízo para o titular, dados de orientação sexual, dados de saúde, registro sindical, existe uma série de informações assim. E quando a base de dados, a base de tratamento de dados também for o interesse legítimo do empregador. Então, a gente vai precisar ficar muito atento com relação a isso. Eu até estourei meu tempo aqui, mas rapidamente, só para uma visão um pouquinho mais na prática, a gente pode trazer essa estratégia para uma série de ações. Como eu disse para vocês, preparação, a gente precisa entender o ambiente, a gente precisa fazer análise, questionários, é muito importante fazer um questionário situacional. A gente usa como referência muito as normas, as melhores práticas, né, de segurança da informação e privacidade. A gente tem uma ISO, a 27001, que fala da segurança da informação, a 27701, que fala da privacidade. Então, a gente traz uma série de elementos, além da própria lei, né, requisitos da lei, tem que fazer esse diagnóstico, estabelecer toda uma estrutura, criar uma organização, né, que a gente precisa ter tudo isso mapeado da própria empresa, entender a estrutura, entender a gestão, estabelecer papéis, quem será o encarregado de dados, vai ser um assunto a ser tratado logo em seguida, né, o apoio necessário para toda essa organização rodar, vai para a implementação, né, a gente precisa ali classificar dados, precisa aprovar políticas, estabelecer os controles, avançando para a governança, né, criar realmente uma estrutura de governança. Governança é controle, né? A gente fala aqui do compliance LGPD. A gente precisa ter esses controles mesmo, com criação de modelos, criação, né, de modelos de documento propriamente dito, os planos, caso haja uma requisição do titular para uma confirmação do tratamento de dados, eu tenho 15 dias pela lei para responder. Então, eu já tenho que ter meus modelos de documentos estabelecidos, os planos, tem que ter a documentação em si, da comprovação. Na última etapa, a gente trabalha com uma avaliação. A gente faz, inclusive, uma dupla checagem para verificar se tudo que foi estabelecido nas etapas anteriores, a gente cria, na verdade, a partir da preparação, um plano de ação de adequação, se de fato ele aconteceu. A gente faz isso através de auditorias, né? A gente faz a análise de gaps ou lacunas, e a gente sempre tem um olhar de melhoria contínua, porque a LGPD, ela, inclusive a implementação, ela não tem que ser vista como um processo. O processo tem começo, meio e fim. Na verdade, isso é um projeto, e enquanto a gente estiver sob a vigência dessa lei, a gente vai ter que obedecê-la. Então, o cenário muda, né? O risco muda, a legislação vai mudar, vai haver criação de jurisprudência. Então, periodicamente, eu vou ter que fazer a melhoria do meu sistema, né? Eu vou ter a versão 1, a versão 2, pequenas correções 2.1, 2.2, assim a gente vai ter que trabalhar com o PDCA, né? De planejar, agir, medir e reformular, né? Então, essa é só uma visão que eu gostaria de trazer, que a gente trabalha em termos de consultoria, para ter ações práticas mesmo de adequação ao LGPD. Agradeço, desculpa ter estourado aqui 5 minutos do meu tempo, mas fico à disposição para a gente bater papo sobre tudo isso aqui na sequência. Obrigado, Mirella. Excelente, doutor Jordão, excelente. Eu costumo dizer que será um trabalho de formiguinha, né? Você vai montando, daqui a pouco vai ter que desmontar para poder encaixar novamente, e realmente vai ser algo que vai mudar a cultura brasileira como um todo, né? No tratamento de dados pessoais. Excelente. Senhores, ressaltando mais uma vez que, em caso de dúvidas e questionamentos, por favor, nos mandem. Queremos interação de todos. No final da explanação dos doutores, nós estaremos fazendo uma rodada de questionamentos.
Agora, vamos dar início com o Dr. Carlos Eduardo, falando um pouquinho sobre o encarregado de proteção de dados. Dr. Carlos, a palavra é sua. Obrigado, Mirelle. Gostaria de agradecer a Inacep pelo convite. É sempre um prazer estar conversando sobre LGPD aqui com vocês e outros assuntos. Acho que meu trabalho ficou um pouquinho mais fácil depois da explicação super didática, clara, do Giordano, né, a respeito do que tem que fazer. Né? Se por um lado foi claro, eu imagino que as empresas estejam um pouco ansiosas, né? Porque tem muita coisa para fazer do ponto de vista de estruturação, né? Mas acho que o recado que o Giordano passou no final ele é bem oportuno. LGPD não é algo de tiro curto, não é uma prova de 5 quilômetros, né? É uma maratona que, quando terminar, a gente vai ter que manter ali um ritmo de corrida, porque, de fato, é um programa, né? Um programa que nasce, né? Nasce como um projeto ali mais curto, mas que vira, no fim do dia, um dos elementos do compliance da empresa, né? E aí, falando desse compliance, né? E daquilo que a empresa precisa fazer, né? Isso traz a gente para uma figura que a LGPD trouxe, que é muito central e que pode ajudar, inclusive, a empresa na organização dessas atividades que o Giordano comentou, no sentido de implementar um programa de proteção de dados, de manter e de aperfeiçoá-lo, né? Nesse sentido, o que a lei previu? Ela previu a necessidade, né, de o controlador dos dados pessoais, e aí lembrando esse conceito de controlador que o Giordano já comentou, controlador é o agente de tratamento, a empresa que toma ali as decisões com relação ao uso dos dados, né? Então, se eu, por exemplo, coleto um dado de um cliente e eu vou definir o que eu vou fazer com esse dado, vou fazer uma campanha de marketing direcionado, etc., eu sou controlador, né? E quando eu sou controlador, a LGPD ela prevê uma obrigação de apontar ou de indicar um encarregado de proteção de dados pessoais, né? Quem é essa pessoa, né? Quem é esse encarregado, né? O encarregado é meio que o pilar central de toda essa governança, né, que o Giordano comentou, né? A lei ela prevê que precisa existir uma pessoa dentro da empresa, né, uma pessoa dedicada ao tema de proteção de dados, que conheça um pouquinho desses temas que foram comentados. Então, ele vai ter que conhecer um pouquinho da LGPD, vai ter que conhecer um pouquinho de processos, vai ter que também ter uma boa noção de segurança da informação. E tendo esse caráter, essa formação multidisciplinar, o DPO ele vai ajudar a empresa a implementar um programa de proteção de dados, a mantê-lo e a aperfeiçoá-lo. O DPO faz tudo, né? Toda a responsabilidade do programa de proteção de dados fica com ele? Não, não é isso que a lei quer dizer, e não é toda essa responsabilidade que a gente tem que imputar ao DPO, ao encarregado, tá? Mas o encarregado ele tem um papel muito determinante dentro dessa engrenagem, né? Como já foi comentado, proteção de dados implica numa mudança de cultura da empresa, na estruturação de processos, e dentro daquele pilar, né, de tecnologia, pessoa e processo, a gente precisa ter tudo isso andando em conjunto, com o orquestramento ali do encarregado, do DPO, para que a empresa tenha uma governança de proteção de dados adequada, né? Mas é um projeto da empresa, é um projeto da corporação, é um projeto corporativo maior, não é algo que fica ali só concentrado na figura do encarregado, muito embora o encarregado ele tenha ali um papel muito importante na hora de manter esse programa de proteção de dados andando, né? E aí uma provocação para vocês, né? Vocês já nomearam o DPO, né? Porque a gente já está na vigência da lei, né? E a gente tem uma obrigação muito objetiva na LGPD. Toda empresa que é controladora, hoje, ela precisa ter indicado um encarregado de proteção de dados, preferencialmente no site da companhia, tá? Então, se vocês ainda não indicaram, né? Talvez seja um primeiro passo, um importante primeiro passo para vocês começarem aí um trabalho de governança dentro aí das fases e das atividades que o Giordano detalhou, tá? Mas o DPO, eventualmente, pode ser esse ponto de partida. Por quê? Porque é uma pessoa que tem esse conhecimento, ou deve preferencialmente ter esse conhecimento multidisciplinar, e que pode ajudar vocês a navegar por aquelas 4 fases que foram comentadas ali inicialmente, né?
E aí, entrando em algumas questões mais objetivas, dentro das dúvidas que as empresas têm, quando a gente começa a conversar sobre a figura do encarregado, né? Primeiro, essas siglas, né? A gente ouve falar de encarregado e ouve falar muito de DPO ou Data Protection Officer. É a mesma pessoa? São as mesmas pessoas? Porque tem gente que fala DPO, tem gente que fala encarregado, né? O termo DPO, Data Protection Officer, ele foi importado da regulação europeia, do GDPR, tá? Que é a LGPD aplicada lá na União Europeia, o General Data Protection Regulation, que tem uma figura muito parecida com o nosso encarregado, que é o Data Protection Officer. Aqui na LGPD, a gente nomeou essa pessoa que tem essas atribuições muito semelhantes ao DPO como encarregado de proteção de dados, tá? Então, embora haja algumas diferenças do ponto de vista de regulação e do ponto de vista dos direitos e da função do DPO, se a gente comparar com o encarregado, é uma figura semelhante, é a figura equivalente aqui do Brasil, o encarregado, ao DPO que a gente tem lá na Europa, tá? Então, aqui esse termo, o DPO ou encarregado, ele é usado meio que de forma sinônima, como se fossem as mesmas pessoas ou a mesma posição, tá? Lá na Europa, só para indicar uma diferença para vocês, o DPO europeu ele tem mais garantias expressas em lei com relação à sua autonomia e estabilidade de emprego, tá? Então, se o DPO agir de maneira técnica, opinando com relação às atividades de tratamento, ele não pode ser demitido por dar uma opinião técnica nesse sentido, e a gente não tem esse tipo de garantia de estabilidade de emprego para o encarregado de proteção de dados aqui no Brasil, pelo menos não prevista em lei, tá? Muito embora a atuação isenta do DPO seja algo importante para a gente garantir ali que ele tenha as garantias necessárias para atuar de maneira técnica e correta, tá? Com relação aos temas de proteção de dados da empresa, né? A lei brasileira ela foi mais tímida ao regular as funções do encarregado, né? Quais são as principais funções ali que a LGPD prevê, né? Que o encarregado ele deve ser o elo de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional é o órgão que foi criado para fiscalizar o cumprimento da LGPD. Então, ele tem essa função de ser o elo de comunicação com esse órgão, com a Autoridade Nacional. Ele tem a função também de ser o elo de comunicação com os titulares. Então, se eu tenho um titular, pessoa física, que tem alguma dúvida, quer fazer alguma solicitação, ela deve entrar em contato com o encarregado, tá? E ele deve assistir essas pessoas. Ele deve orientar os funcionários da empresa com relação aos temas de proteção de dados, né, e executar outras funções que sejam determinadas pelo controlador ou ainda que a própria autoridade venha estabelecer em normas complementares, tá? Todas as empresas hoje precisam nomear um encarregado, né? O que a lei diz a respeito disso, né? Que todo controlador, né? E aí ficou até um errinho na redação da lei, porque quando ela fala ela detalha as funções do encarregado, ela fala do controlador apenas. E quando você vai na definição, lá no comecinho da lei, ela fala que o encarregado é a pessoa nomeada pelo controlador ou operador. Então, ficou esse erro ali na redação da LGPD, mas a gente teve, em maio desse ano, a publicação de um guia por parte da Autoridade Nacional, que fala um pouquinho mais sobre a figura do encarregado, e nesse guia, a autoridade só fala do controlador, tá? Então, se baseando ali na orientação do guia da autoridade, vamos entender que apenas o controlador, a princípio, é quem deve nomear o encarregado, lembrando que o controlador é aquele que trata dados pessoais tendo um poder de decisão com relação ao uso desses dados, tá? Com relação ao porte da empresa, né? Todas as empresas, independentemente do porte, né? Se é um controlador, uma empresa de tecnologia que maneja milhões de dados pessoais, ou se eu sou um pequeno comércio, uma empresa de pequeno porte ou um microempresário, eu também preciso nomear um controlador, um encarregado? Hoje, todo mundo precisa, tá? Mas há uma minuta de resolução que foi objeto de uma consulta pública super recente, que eu acho que a Natália até vai comentar a respeito dela, para regular a questão da aplicação da LGPD para pequenos agentes de tratamento, tá? E quando a gente fala de pequenos agentes de tratamento, a gente inclui ali
microempresários, empresas de pequeno porte, associações sem fins lucrativos. E dentro dessa minuta de resolução da autoridade, há uma liberação da obrigação de se nomear um encarregado quando a empresa ela é considerada um agente de tratamento de pequeno porte, tá? Então, ainda que hoje exista essa obrigação, é muito provável que, em sendo aprovada essa resolução, as empresas de pequeno porte, as microempresas, não necessitem indicar um encarregado, o que não significa que ela não tenha que ter um programa ali de governança adequado à sua realidade e cumprir outras obrigações previstas na LGPD. Tá? Outra dúvida que as empresas costumam ter é com relação à qualificação do encarregado. Né? Ele precisa ter alguma certificação específica, ele precisa ter alguma formação específica. A lei ela não entra nesse tipo de detalhe, tá? Mas o que a gente vê de prática de mercado e considerando as atribuições que o encarregado vai desenvolver ali no contexto do programa de proteção de dados, geralmente o encarregado é uma pessoa que ou tem um background, uma formação na área técnica, segurança da informação, ou na área jurídica, ou na área de controle de processos e compliance. Então, geralmente é uma pessoa que tem esse background dentro dessas 3 áreas, tá? E que busca se especializar e ter algum tipo de conhecimento multidisciplinar nessas 3 frentes que a gente comentou, na frente jurídica, na frente técnica e na frente de gestão de processos, de controle de governança. Tá? Então, é uma pessoa que precisa ter essa visão multidisciplinar em razão da natureza ali dos temas que ela vai lidar no dia a dia. Existem algumas certificações, tá, aqui no Brasil que podem atestar, né, esse conjunto de conhecimentos básicos para uma pessoa atuar como DPO, mas nada é obrigatório, nada é mandatório com relação ao que prevê a LGPD. Tá? Uma outra questão prática que geralmente o pessoal tem dúvida é se o encarregado precisa ser o funcionário ou se pode ser alguém contratado, um terceiro contratado. Tá? Não precisa necessariamente ser um funcionário, pode ser um terceiro contratado, pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Se for um funcionário que vai ser deslocado para essa função, a única recomendação é tomar cuidado com conflitos, né? Conflitos de interesse na hora de atuação do encarregado. Se for, por exemplo, alguém que é um gerente comercial ou alguém do time de marketing que também vai olhar para os temas de proteção de dados, pode haver algum conflito ali com relação ao interesse de se coletar e usar mais dados versus o interesse do DPO de preservar ali o cumprimento da LGPD e os direitos dos titulares. Então, tem que tomar cuidado com relação a conflito de interesse. Mas pode também, como eu disse, ser algum terceiro contratado. Como às vezes as empresas não têm alguém com um perfil, né, ideal para assumir a função de encarregado, uma opção é contratar uma empresa de consultoria ou um terceiro, ainda que seja pessoa física, para ocupar esse papel, ainda que de maneira temporária. Tá? Existem vantagens e desvantagens de se ter alguém que é um funcionário contratado versus um terceiro. O funcionário provavelmente conhece mais o dia a dia da empresa, os processos. Por outro lado, um terceiro contratado, ele provavelmente conhece melhor o que está acontecendo no mercado, em outras empresas, ele já vem com uma formação adequada, né? Se for eleger alguém interno, provavelmente a empresa vai ter que investir em formação, pagar cursos para que essa pessoa tenha a qualificação necessária, enfim. É uma avaliação aí de custo-benefício que a empresa precisa fazer na hora de tomar uma decisão, tá? Enfim, eu teria outros assuntos para falar a respeito do encarregado, mas acho que como a ideia era passar uma visão geral para vocês, eu acho que a gente conseguiu aí dar uma ideia. Se vocês tiverem dúvidas a respeito do assunto, eu fico à disposição. Excelente, doutor Carlos. Bem claro suas explicações sobre o encarregado. Bacana. Agora daremos início com a doutora Natália Nassi. Ela falará um pouquinho sobre as sanções administrativas, bem como a regulamentação em consultas públicas das pequenas e médias empresas. Doutora, pode ficar à vontade. Bom dia.
Bom dia, viu, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Agradecer aqui na pessoa da doutora Mirelle e da Emily que fizeram o convite aqui conosco. Sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre um prazer estar também com colegas aí tão ilustres como o Giordano e o doutor Carlos. Então, é sempre ótimo o debate aqui e a gente sempre aprende um pouquinho, né? Eu vou até aproveitar, pessoal, o gancho aqui das falas do Giordano e do Carlos, porque é o que eles falaram, né? A gente sabe que a LGPD ela já está em vigor desde aí de 2018, mas a gente também sabe que a realidade das empresas, né, na prática, ainda nem todo mundo, né, talvez a maioria não esteja aí suficientemente adequada à LGPD. E aí a gente vem aí, né, tinha um resguardo, digamos assim, que as sanções administrativas aí da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, elas ainda não estavam valendo, né? Só que aí elas também estão valendo, né? Agora a gente teve essa suspensão, digamos assim, da aplicabilidade dessas sanções, mas desde 1º de agosto, então, deste ano, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem aí, sim, ela pode já aplicar sanções, né? E aí, quais são essas sanções, pessoal? Eu vou comentar rapidamente para vocês o que pode ser, então, o que a NPD pode aplicar de sanção. Ela pode aplicar desde uma advertência, né? Ela pode indicar até um prazo para adoção de medidas corretivas, né? Então, quem é relacionado àquela situação, né? Para adotar medidas corretivas. A gente pode pensar em uma multa simples ou uma multa diária, e essas duas multas, né, tanto a simples como a diária, elas vão ter um parâmetro aí de 2% do faturamento do último exercício da empresa, né, até um limite máximo de 50 milhões por infração, né, na multa simples. Na multa diária, se a gente pensar nos dois cenários, né, é realmente uma pena aí financeira muito grande, né, que se a gente for pensar também, claro, a gente pode interromper operações, né. A gente pode falar também na divulgação daquela infração, né? Então a empresa tem que se comprometer em falar que teve um vazamento de dados ou que teve um incidente de segurança. O bloqueio dos dados pessoais, não a suspensão parcial ou total daquela operação de tratamento de dados. Então a gente fala que às vezes, né, tudo bem, a gente pode até numa determinada situação não ter uma multa, né, financeira, mas se a gente tiver a suspensão parcial ou total daquela operação, às vezes a gente interrompe operações inteiras, né? Ou você acaba sofrendo o fim do relacionamento comercial com um determinado cliente seu, né? Dependendo do que foi, do que tiver relacionado àquele incidente. Então, é realmente bastante importante a gente ter em mente quais são essas sanções e, apesar, tá, pessoal, lógico, elas são sanções muito rígidas, né, muito pesadas, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela tem surgido com uma postura muito educacional, né, muito de aprendizado. Inclusive, nesse sentido, ela já, na própria LGPD, já traz que cada caso, né, cada situação vai ser considerada dependendo da gravidade, né, dependendo do incidente que estiver relacionado. Então, vai depender muito da avaliação do caso concreto, da situação, para a aplicação dessas sanções. A aplicação dessas sanções também vão depender de como foi, né, do volume, da natureza daquele tratamento de dados pessoais que está envolvido esse incidente, né, de segurança. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, ela estabeleceu que ela muito consciente aí da função dela como responsável aí pela LGPD, ela já preparou uma minuta de regulamento de fiscalização de aplicação de sanções administrativas, que vai trazer maiores elementos para pautar, né, como que vai ser o processo administrativo, né, como que vai dar a fiscalização, mas esse regulamento ele ainda não foi aprovado. E aí ela já declarou, né, consciente e mantendo essa postura de mudança de hábitos, de mudança de cultura, como a doutora Mirelle apontou lá no início da nossa conversa, que é muito importante, que a gente sabe que hoje no Brasil a gente realmente não tem, né? Tudo muito novo. Né? Antes, como acho que foi o doutor Carlos falou, a ideia era, poxa, quanto mais dados eu coletar, mais dados eu tiver, eu tenho aí um certo conforto de que talvez sejam potenciais novos clientes meus, novos negócios, e isso, né, traria novas receitas no futuro. E agora não, a gente tem um pensamento muito diferente de que, poxa, será que todas aquelas informações que eu tenho são efetivamente necessárias? Né? Será que, na verdade, elas não me trazem um risco? E, às vezes, né, a gente acaba, como a gente acumula coisa na nossa casa, né? Eu costumo fazer um paralelo, às vezes a gente nem usa, né, aquelas coisas que a gente acumula, então, às vezes a gente não usa esses dados pessoais. Então, é importante ter isso em mente. Mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, voltando aqui à minha fala, ela se manifestou no sentido de que ela não vai, até para trazer uma maior segurança jurídica, ela não vai iniciar essa aplicação de sanções
até que essa minuta desse regulamento seja aprovado. Né? Esse regulamento, né, assim, já passou por uma consulta pública em maio e junho desse ano. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados recebeu uma quantidade absurda aí de contribuições da sociedade, de empresas, né, de pessoas envolvidas aí no assunto, né, de especialista de LGPD, e ela está tratando, né, esse tanto de volume de informação que ela recebeu de sugestão, de alteração, de adaptação daquela minuta que ela divulgou, e isso deve sair, a gente talvez ainda esse ano, né, a gente é sempre positivo nesse sentido, e traz aí parâmetros muito claros do que vai ser o processo administrativo sancionador, de que ela vai considerar. Também traz nessa minuta uma postura de orientação, né, no primeiro momento, de não sair responsabilizando todo mundo de uma vez, né, ter uma fase de aprendizado, uma fase aí de orientação e de correção, e claro, né, mas a gente tem que sempre levar em consideração também a boa vontade, né, de que no sentido de que tudo bem, né, talvez eu tenha cometido não uma violação, mas eu não estava totalmente adequado, recebi uma orientação, recebi uma recomendação de como eu deveria me adequar, estava ao meu alcance de eu fazer aquela adequação, de fazer aquela correção que me foi orientada e eu não fiz, e acontece uma segunda vez. Aí você já começa a perder um pouco a empatia também do órgão regulador da entidade, né, de fiscalização, no sentido de que, poxa, já te dei uma orientação para corrigir aquela situação, para adequar aquela situação, e você não fez. E, da mesma forma, aconteceu o mesmo incidente de segurança, por exemplo, né? Então, é nesse sentido que as empresas têm que pensar de que eu estou realmente fazendo tudo que está ao meu alcance para estar adequado à LGPD, né? E como que eu evidencio isso? Eu consigo, né, apresentar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que realmente eu fiz tudo ao meu alcance, né? Como o Jordano e o Carlos já comentaram, né? Então, você tem que, é muito importante, aí trazendo até princípios de um programa de compliance, é muito importante você registrar tudo que você está fazendo relacionado à adequação, né? Você fez um cronograma, você tem uma ordem de prioridades, porque de repente você tem situações ou tratamentos de dados pessoais que trazem maior risco e outros menores, então você vai dar prioridade para aqueles tratamentos, né? Para se adequar naqueles tratamentos que você tem um maior risco, né? Então, nesse sentido, é muito importante, pessoal. E aí eu vou falar também um pouquinho, só para deixar também a vocês à vontade para ter tempo de perguntar alguma coisa ou outra para a gente aqui aproveitar o nosso tempo. Tem essa minuta de regulamentação para micro, pequenas empresas, para startups. Ela está em consulta pública, o prazo dela foi prorrogado para até 14 de outubro, então quem quiser dar contribuições ainda está em tempo, né? Tiveram 2 audiências públicas sobre o texto dessa minuta, é um texto relativamente simples, e realmente ainda não traz, né, eu diria que não traz talvez o conforto total para micro, pequenas empresas, no sentido de você estar suficientemente adequado à LGPD. E qual que é a importância desse regulamento, né? Por que tem um regulamento específico para esse nicho, né? Para micro, pequenas empresas, para startups, para agências aí sem fins lucrativos, entidades sem fins lucrativos? Porque é justamente trazer né, uma maior aí, talvez, a facilidade na prática de que esse nicho de empresas possa estar adequado à LGPD, sem trazer um ônus muito grande que impossibilite ela de exercer o seu negócio. Né? Porque a ideia da LGPD não é essa, não é impossibilitar, né? Não é proibir de pronto qualquer tipo de tratamento do dado pessoal, mas que você, já que você vai fazer esse tratamento de dado pessoal, que você esteja adequado nos parâmetros, né, nos princípios que a LGPD traz. Então, esse regulamento, ele vem nesse sentido, de tentar contribuir e ser o melhor possível, né, para que esse nicho, né, micro, pequenas empresas, adaptem, né, e tragam a LGPD para a sua realidade no dia a dia. Né? Até porque essa minuta teve várias críticas, tá, pessoal? Inclusive, uma delas, vou comentar aqui rapidamente, é o fato de trazer aí, talvez, figuras tão diferentes, né, como o microempreendedor, a empresa de pequeno porte, startups e entidades aí sem fins lucrativos em um mesmo regulamento. Porque talvez a gente esteja falando de empresas que têm nichos aí talvez muito diferentes, talvez microempreendedores, empresas de pequeno porte, sejam muito diferentes, né? A natureza é muito diferente de uma startup, principalmente hoje a gente pensando, né, tecnologia e inovação,
essas startups já vêm muito mais aí atreladas ao uso especificamente, né, do dado pessoal, ao tratamento do dado pessoal, num volume, numa escala muito diferente do que a gente tem, talvez, na realidade de microempreendedores, empresas de pequeno porte. Então, aí a gente já tem uma primeira discussão. Entidades sem fins lucrativos também tem uma outra discussão muito grande, porque, às vezes, aí enquadram-se grandes universidades, né, ou grandes redes de hospitais, como entidades sem fins lucrativos, e são entidades que têm um tratamento de um volume muito grande de dados pessoais, inclusive de dados pessoais sensíveis, né? A gente tem informações de um paciente, né, da saúde física, dados biométricos, relacionado aí a de repente, a essa pessoa, que são muito mais sensíveis do que talvez outros agentes de tratamento tenham. Então, tem essa primeira preocupação em colocar todas essas pessoas como agentes de tratamento de pequeno porte. Um outro ponto muito importante é justamente a flexibilização de algumas das obrigações da LGPD, porque é uma discussão no sentido de que talvez a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não tenha essa competência de dispensar determinadas obrigações. E eu vou comentar duas aqui que fizeram aí talvez maiores alardes, né, trouxeram maiores preocupações ao mercado. Uma é você dispensar o registro das atividades, né? Então, você dispensando essa etapa super relevante de um projeto de adequação, né, seria, talvez, digamos, a primeira etapa, você entender quais são os dados pessoais que você trata, né, quais são os tratamentos, quais são os fluxos de tratamento, e o que te traz de risco. Então, se você dispensa o registro disso, fica até muito mais difícil depois para a pessoa conseguir monitorar, acompanhar se realmente o tratamento que ela está fazendo está adequado, né, à legislação. E uma outra dificuldade muito grande é você ter aí uma dispensa na declaração completa, né, e clara para o seu titular dos dados. Então, para aquela pessoa que é dona, né, do dado pessoal, como o Giordano muito bem explicou. Se você dispensa, né, esse direito importante, né, claro, são direitos muito novos também, que a gente está conversando aqui, do titular dos dados, mas você acaba deixando esse agente de tratamento de pequeno porte, talvez muito, com uma flexibilidade muito grande, no sentido de que você já tira, a gente tem a LGPD dando esses direitos para os titulares, e num segundo momento já tirando, porque aí eu já não sou obrigada a te dar uma informação muito clara. E aí, como o Carlos vai comentar rapidamente, como o Carlos já expôs muito bem, essa minuta ela também traz a possibilidade, de repente, de dispensa do encarregado. E a LGPD já falava disso, né? Falava, olha, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai avaliar em casos específicos e vai ter uma regulamentação específica, em casos, em hipóteses que seja possível não ter, né, dispensar essa figura do encarregado de dados. E aí foi muito interessante, pessoal, porque as audiências públicas, elas trouxeram uma preocupação no sentido de que, não, tudo bem, a gente pode até dispensar o encarregado, mas o encarregado talvez seja uma figura tão importante, tão relevante, para assessorar a empresa nesse momento de adequação e para manter ela em adequação, que talvez, no sentido até de uma crítica dos agentes de tratamento de pequeno porte, avaliarem se faz realmente sentido eles não terem, né? Ainda que seja aprovada a dispensa desse encarregado, se mesmo com a dispensa vai valer a pena não ter. E aí é importante observar também, pessoal, que apesar de ter, ainda que tenha essa dispensa, essa primeira minuta já traz, olha, você pode dispensar a nomeação desse cargo como encarregado, mas você ainda tem que ter canais de comunicação, né, com esse titular dos dados. Então, assim, ainda vai ter alguém que precisa assumir um chapéu, né, digamos assim, novo, de se relacionar com esses titulares dos dados, mesmo que não tenha esse chapéu, né, que não receba esse nome de encarregado de dados. Vai precisar ter esse canal de comunicação aberto e de fácil acesso para o titular dos dados pessoais. Então, é bastante importante. E aí, pessoal, até só para a gente tentar manter aqui, desculpa estourar um pouquinho o tempo, gente, mas um ponto muito importante de observação dessa minuta é que, mesmo agente de tratamento de pequeno porte, né, pessoal, a gente sabe que a gente se relaciona com diversos players de mercado, né, que muitas vezes os agentes de tratamento de pequeno porte, microempreendedores, empresas de pequeno porte, startups, né, vamos ver se isso vai manter todo mundo numa mesma minuta, eles atuam com outros players de mercado, né, multinacionais, empresas de grande porte, que são obrigadas a estarem totalmente, né, aderentes à LGPD que a gente já conhece. Né, eles
são figuras que não são agentes de tratamento de dado, muito provavelmente os controladores, eles não vão ter a dispensa, né, nem a flexibilização dessas obrigações. Então, despertou uma discussão no sentido de que qual que vai ser o interesse, né, dessas pessoas em contratarem, se relacionarem com parceiros de mercado que não estejam totalmente adequados à LGPD, porque traz aí uma dificuldade para esse agente de tratamento que não se enquadra como pequeno porte de se relacionar com ele, porque eu como agente de tratamento, né, como controlador, eu preciso dar uma resposta clara e completa para o meu titular dos dados, e de repente eu tenho uma parte da minha operação que eu terceirizo, né, e aí eu vou pedir informações para esse meu terceiro, e esse meu terceiro não tem um registro das atividades, né, não precisa estar dispensado de me fornecer né, uma resposta clara e completa. É claro que eu, como agente de tratamento, como controlador, vou me prevenir com cláusulas contratuais, né, relacionadas à privacidade e proteção de dados, mas te traz uma maior dificuldade. Então, aí você estar totalmente adequado à LGPD te traz um diferencial competitivo no mercado, porque a tendência é as empresas procurarem, ainda que tenha essas possibilidades de dispensa, se a minuta for aprovada, ela vai procurar agentes, né, para se relacionar que estejam totalmente adequados à LGPD, que vão trazer também maior segurança ao negócio dela, e não vão, digamos assim, nessa cadeia de valor, não vão trazer um maior risco para ela. Ela vai querer estar suficientemente confortável e escolher alguém que esteja tão preocupado com o tema como ela está e como ela está obrigada. Então, pessoal, acho que era isso, só para não estourar mais o tempo, mas foi um prazer estar com vocês. É sempre ótimo aqui, é muito bom né, ter essa oportunidade de debate. Fico também à disposição, sei né, que a gente sempre tem muita coisa para falar, tá, pessoal, sobre a LGPD, a gente poderia falar muito mais aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contato conosco depois para esclarecer algum ponto ou para pensar, eu acho que sempre a troca, né, a conversa traz novas experiências, traz novas ideias, então também me coloco à disposição, viu? Obrigada. Perfeito, doutora Natália. Excelente apresentação. Agora, trazendo essa realidade para a LGPD para dentro do país, né, nós podemos ver que a agência ela está tentando adequar as empresas, porque, por exemplo, as empresas de grande porte teria, digamos, até condições financeiras melhores de implementação, de gastos com softwares e com profissionais qualificados. Um pouco diferente de uma empresa de pequeno porte. Eu acho super interessante isso. E é bacana, assim, estar tendo essa adequação e visualizando os sujeitos de formas distintas, né? Agora nós estaremos fazendo nossas rodadas de perguntas. Emily, temos algum inscrito aí para fazer a pergunta ao vivo? Bom, a gente tem uma no chat, só aproveitando aqui a deixa, quem quiser fazer a pergunta, pessoal, pode mandar para a gente no chat ou pode levantar a mãozinha aqui, que o próprio Zoom permite, que a gente abre para vocês falarem, tá? E, doutora Mirelle, tem uma pergunta da Rosane, não sei se você quer falar ou quer que eu fale? Fique à vontade. Não, então vamos aqui, ó, senhores. Da Rosane, bom dia. Caso o colaborador se recuse a assinar o documento de liberação de acesso aos seus dados, como fica a empresa? Sabemos que alguns dados relacionados às obrigações trabalhistas não entram nessa obrigação, mas e quanto aos dados sensíveis, como de filhos menores de idade? E aí eu peço para a doutora Mirelle indicar ou a doutora Natália ou o doutor Carlos Eduardo, enquanto o doutor Giordano volta, que ele teve que sair um pouquinho aqui, caiu a internet. Doutores, quem se sentir mais à vontade para responder? Você quer comentar, Natália? Ou eu posso comentar? Pode começar, Carlos. Se eu tiver algum comentário adicional, eu peço a palavra. Beleza. Essa relação aí entre a empresa e o colaborador, ela é sempre objeto assim, de dúvida, né? Primeiro que a gente tem muitos dados que a gente coleta do colaborador que são necessários ou para cumprir o contrato de trabalho, né? Então, vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, pagar o salário dele, né? Eu vou precisar ter acesso ao número da conta bancária, né? Se eu quiser incluir os dados do cônjuge ou do filho menor
no seguro-saúde ou seguro de vida. Eu também vou precisar acessar esses dados para cumprir ali o oferecimento daquele benefício que a gente combinou, né? Então, muitos dados eu coleto do meu colaborador para cumprir o contrato de trabalho, outros dados eu coleto do meu funcionário para cumprir obrigação legal e regulatória, né? Então, eu tenho muitas normas do Ministério do Trabalho, do órgão de previdência social, dados que eu preciso imputar no e-social, né? Então, eu tenho muitos dados que eu coleto dele que também são obrigatórios por força de lei, né? E daí a importância da gente entender como é que funciona a questão das bases legais. Eu não preciso, e aí é o mito do consentimento que eu sempre gosto de falar, né? Todo mundo, quando fala de LGPD, fala muito de consentimento, mas nem sempre eu preciso do consentimento para poder coletar e usar um dado pessoal. E eu dei 2 exemplos aqui que a gente não precisa. Se eu preciso coletar dado do meu colaborador para cumprir um contrato de trabalho, eu não preciso do consentimento ou da autorização dele. Se eu preciso de algum dado do meu colaborador para cumprir lei, seja ela trabalhista, previdenciária ou alguma norma regulatória desses órgãos, eu também não preciso do consentimento ou da autorização, tá? Eventualmente, eu vou precisar do consentimento do meu colaborador para, eventualmente, coletar algum dado sensível, ainda que haja uma discussão nas relações de trabalho sobre a validade do consentimento. Por quê? A LGPD ela prevê que o consentimento ele tem que ser livre, informado e destacado, né? E quando for para dado sensível, específico, né? Só que nas relações de emprego, essa liberdade do consentimento ela é questionada. Por quê? Porque o colaborador está numa relação de emprego, tem uma hierarquia. Então, será que o consentimento dele é livre? Né? Será que ele pode falar, não quero consentir? Né? Então, em algumas situações, quando eu vou coletar dado sensível ou dado de criança ou de dependente dele, eu vou precisar me socorrer do consentimento, tá? E aí, quando há uma recusa do consentimento, vamos supor que eu quero incluir o dependente dele, né? E aí, o responsável legal por aquela criança que tem que consentir nos termos da LGPD. Se ele não consentir, não me passar o dado do filho, eu tenho que informá-lo que vai ser impossível a concessão do benefício. Tá? Ele tem que saber as consequências da negativa do consentimento, quando ele não dá. Tá? Então, é mais ou menos esse o cenário. Entender qual é a informação que eu estou coletando, qual é a justificativa que eu tenho, se é o contrato de trabalho, se é o cumprimento de uma lei, ou em casos muito específicos, se eu vou ter que me socorrer do consentimento, e caso ele negue, eu informar as consequências da lida negativa. Tá? Pessoal, só vou complementar no sentido de que, não sei se vocês notaram o início da fala do doutor Carlos, que você entender qual é a base legal que te autoriza a fazer aquele tratamento é muito relevante. E isso faz parte justamente desse registro de atividades que você talvez seja esse pontapé inicial quando você faz um projeto de adequação, que é você compreender quais são, né, os seus fluxos de tratamento, entender então se aquilo está adequado, te permite trabalhar e por qual base legal que é, né? Porque como o Dr. Carlos muito bem expôs, tem essa ânsia, né, pelo consentimento, quando na verdade às vezes você não precisa ter esse consentimento se você está protegido e amparado por uma outra base legal que te permita fazer aquele tratamento de dado pessoal. E por isso esse ponto, né, do projeto de adequação é tão relevante, você fazer esse mapeamento de dados, você entender qual base legal está relacionada e você entender qual que é o risco, né, daquele fluxo de tratamento. E por isso também que teve essa crítica muito grande de dispensar os agentes de tratamento de pequeno porte nesse registro de atividades, porque você dificulta a própria compreensão, né, e a própria necessidade dele do que ele tem que fazer para estar adequado às demais obrigações dentro de privacidade e proteção de dados, quando ele não faz esse registro. Perfeito, doutora. Nós temos mais uma pergunta, que é do Candre. Existe um manual pré-formatado de forma resumida com o organograma e fluxo dos processos a serem adotados na implementação? Doutor Giordano, pode responder essa pergunta? Posso, sim. Gente, desculpa, que meu Zoom reiniciou. Eu perdi o finalzinho da fala da doutora Natália, mas eu já voltei aqui novamente. Estou vendo a pergunta, que é interessante essa questão, sim.
Infelizmente, nós não temos esse tipo de informação por parte da autoridade nacional, né, que seria a entidade competente para passar esse tipo de orientação nesse sentido. Isso é até uma dificuldade. A prática, a aplicação, como é que a gente transporta ali os requisitos da lei para as organizações. O que nós temos de referência nesse momento? A gente pode olhar para a experiência da Europa, né, porque lá, com o GPDR, com o Regulamento Geral Europeu, está 2 anos na nossa frente, nós temos algumas boas práticas, algumas referências para observar com relação a isso, né? Então, a gente olha muito para ali, para a experiência deles, até porque a nossa lei, a LGPD, ela foi muito inspirada no GPDR. Então, é uma orientação que a gente pode ter. Uma segunda, eu acho que eu citei no começo da minha fala, a gente tem as normas internacionais, as ISO, que tratam de segurança da informação e privacidade. Então, a gente tem a 27001, né, de segurança da informação, e a 27.701, já na versão brasileira, que trata da privacidade. Então, são requisitos, é uma forma interessante de implementar a LGPD, porque a LGPD fala de boas práticas de governança, né, boas práticas de segurança da informação, e deixa isso em aberto no mercado. Isso é bom e é ruim, né? É ruim porque falta uma orientação específica, a gente não tem um passo a passo para seguir, mas é bom também porque dá uma flexibilidade maior, né? Porque imagina, as organizações são muito diversas, né? A doutora Natália está falando o tempo todo aí das particularidades das micro e pequenas empresas, né? Não dá para exigir de uma organização pequena o mesmo de uma grande organização. Então, até propositalmente, a norma é aberta nesse sentido. Um terceiro caminho que a gente pode buscar também, esse é bastante interessante, a ABNT, né, que ela é responsável pela né, transposição das normas técnicas aqui no Brasil, ela, além de ser uma normatizadora, ela também é uma certificadora. Algumas pessoas não sabem disso. E ela, recentemente, no começo desse ano, se não me engano, no mês de fevereiro, ela lançou um procedimento especial para certificação daqueles interessados em obter da própria ABNT uma declaração de conformidade. Ressalva, né? Você ter uma certificação não garante que você esteja de acordo com a lei, ou seja, não vai chegar a fiscalização na organização e falar, olha, eu sou certificado pelo procedimento especial, eu acho que é o 45.1 da ABNT, então eu estou de acordo. Não, vai ser feita toda uma necessidade de comprovação de requisitos, ou para a autoridade fiscalizadora, ou numa ação judicial, como eu disse. Mas, de qualquer forma, ela traz parâmetros para a gente aplicar na prática os requisitos da lei. Então, é uma forma interessante. Além da própria LGPD, dos requisitos da lei, você vê as boas práticas de governança e segurança da informação. Não só a ABNT tem feito isso, tomei conhecimento do Bureau Veritas também, que é uma empresa que faz certificação, né? Ela é acreditada para isso, ela também tem as normas dela, então nós estamos vendo esse movimento interessante para ter o caminho das pedras ali da adequação. Mas, de qualquer forma, é sempre importante partir de um diagnóstico, entender a situação da organização, porque nesse diagnóstico, quando eu mostrei ali, quando a gente trabalha na fase inicial, é ali que a gente estabelece um plano de ação, eu entendo. Qual é a finalidade, né? Onde que a LGPD quer que eu chegue e onde eu estou. E aí eu vou traçar um caminho para chegar lá. E assim, eu sempre falo, tem que ser com calma. A gente, quando vai implementar um programa de compliance, seja a lei de corrupção, seja um compliance trabalhista, seja um compliance LGPD, a gente não consegue implementar o melhor programa de cara, até porque a gente não tem tempo, não tem recurso, e não é assim que funciona. A gente tem que fazer as versões. A gente vai ter a nossa primeira versão de programa de conformidade LGPD. E esse programa ele vai ser monitorado, vai ser reavaliado e vai ser, através de processo de melhoria contínua, vai evoluir. Ele é um organismo vivo dentro da organização. Então, o que eu sempre falo, não vamos enxergar a LGPD com uma série de requisitos que eu simplesmente adequo, estou pronto, indiquei encarregado, mapeei meus dados, criei minhas políticas, olhei meus mecanismos. Ele tem que ser o tempo todo revisado. Daí a importância de você ter, como disse, né, o doutor Carlos, a Natália também reforçou, o encarregado, uma pessoa preparada, capacitada, seja internamente, que vai conhecer
bem a organização, ou seja, um terceiro que vai conhecer bem a lei. A gente tem que achar ali uma balança, a gente tem que colocar isso na balança para ver o que é mais adequado e encarar isso como uma jornada mesmo, essa maratona, que o Carlos falou que a gente não tem fim, essa maratona. O mais importante ali, quem já correu, né, o ritmo é mais importante do que a velocidade nesse processo. A gente tem que ser constante, tem que estar avançando sempre. Aí nós realmente precisamos criar comitês dentro das organizações para estudar dentro das suas várias facetas da lei, sua interação com cada um dos setores, como ela afeta, né, e estudar a lei propriamente em si, entender do suporte que eu vou precisar em termos de consultoria, em termos de recursos, né, e seguir essa jornada, começar e não parar mais. É isso aí. Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que também é uma preocupação de todos. As sanções, né, administrativas, elas começaram a vigorar agora depois do dia 1º de agosto, então ficou aquela correria. Antes estávamos pensando como seremos punidos. Agora, depois do dia 1º de agosto, se tem essa punição concretizada, né? Uma pergunta é: os fatos relacionados aos fatos ocorridos antes de 1º de agosto, como serão aplicadas essas sanções administrativas em casos de incidentes? Doutora Natália? Perfeito, ótima pergunta, viu, doutora Mirelli? É realmente uma preocupação, todo mundo, né, que conversa tem oportunidade de falar, né, geralmente tem essa ansiedade, né, ainda mais depois de perceber que tem sanções aí muito rígidas relacionadas, né, a incidentes de dados pessoais. Então, como é que vai ficar, né, essa história de antes de 1º de agosto, depois de 1º de agosto, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter tem um órgão interno próprio, né, responsável por fazer as fiscalizações, que é a Coordenação Geral de Fiscalização, que já está pronta aí, se for necessário, para fiscalizar e para aplicar essas sanções, né? Só que aí, como eu disse, tem uma preocupação também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de garantir uma segurança jurídica, né, para esse procedimento do processo administrativo e de você partir efetivamente com uma sanção que vai ser tanto financeira ou, né, de suspensão de atividade que são muito rígidas, né, são muito pesadas. Então, a partir de 1º de agosto, ela já pode aplicar sanções, né, considerando aí o risco, a gravidade e a relevância daquele incidente, mas ela vai aguardar que aquele regulamento, né, de fiscalização do procedimento de sanções administrativas esteja totalmente aprovado para garantir essa segurança jurídica, né? Então, a gente tem aí talvez uma margem, né? Natália, mas ela não pode, ela vai poder me responsabilizar para sanções aí que aconteceram antes do dia 1º, né? Ela vai avaliar se aquela situação se manteve ao longo do tempo, né? Então, é muito diferente de eu falar, poxa, eu tive um incidente lá atrás, né? Eu tive ou uma não adequação da lei antes da vigência da lei, né? Da LGPD, mas ela se perpetua, eu continuo errando, eu já orientei, né, esse agente de tratamento e ele persiste, aí sim ela vai começar a aplicar sanções, mas tem talvez esse conforto, se a gente puder, nesse sentido de que ela vai aguardar essa aprovação da regulamentação de fiscalizações e sanções administrativas, e é importante também falar, viu, doutora Mirelli, porque apesar, mesmo aprovada essa regulamentação, ainda tem uma pendência aí de qual que vai ser a metodologia que vai ser aplicada para determinar se vai ser uma multa, né? Qual que vai ser o parâmetro de uma multa de 2% do faturamento ou qual que vai ser um parâmetro de uma multa de 50 milhões, né? Isso já está em estudo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas é um estudo talvez um pouco mais demorado e mais sensível, né, de se estabelecer esses parâmetros. Então, ainda que a gente tenha, né, essa regulamentação de fiscalização aprovada, que já passou por consulta pública em maio, junho desse ano, ainda fica a pendência de como que vai ser a metodologia para aplicar. Por mais a gente ter, né,
já ser sabido de que vai levar em consideração o risco, a relevância, né, o volume de dados que está relacionado, ainda não tem muito bem claro qual que vai ser esse parâmetro. Então, aí a gente vai ter que entender, uma vez aprovado esse regulamento, se ela vai dar se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já vai ter esse material em mãos, né, esse estudo pronto, e se ela vai dar alguma outra recomendação no sentido de que talvez, olha, eu aplique as sanções não pecuniárias, né, não financeiras, como que vai ficar porque a gente ainda vai ter um ponto aí de insegurança jurídica para debate. Perfeito. Doutor Carlos, levando em consideração assim, que o setor da segurança privada tenha alguns grupos econômicos, é possível eleger apenas um encarregado que demande todo o grupo econômico? Sim. O importante é que o encarregado ele consiga exercer o seu papel dentro de todas as empresas do grupo econômico, de acordo com as atribuições previstas na LGPD. Eu não vejo necessidade de se nomear especificamente um DPO diferente para cada empresa do grupo, né? E dentro dessa linha, uma outra pergunta que geralmente o pessoal tem feito é se poderia nomear um encarregado, ou como encarregado aqui no Brasil, um DPO que fica fora do Brasil, por exemplo, o DPO da matriz, ele poderia ser encarregado aqui no Brasil. Aí eu já acho a situação um pouquinho mais complicada, considerando as atribuições do DPO, né? Sendo ele o ponto de contato com os titulares, com a autoridade, se eu tenho um DPO estrangeiro que, por exemplo, não fala português, e eu tenho um incidente aqui no Brasil, eu acho que a gente perde um pouquinho de agilidade na gestão de alguns temas, especialmente no caso de vazamento e incidente. Então, nesse caso, eu acho um pouco arriscado, ainda que a lei não proíba ou exija que o DPO resida aqui no Brasil, ou tenha, por exemplo, seja fluente em português, eu acho aí um pouquinho mais complicado, muito arrojado ter um DPO lá fora, né, que esteja muito distante aqui da realidade, do que está acontecendo aqui na empresa no Brasil, tá? Mas, a princípio, um DPO para todas as empresas do grupo é possível, desde que ele consiga manejar todos os temas, né, dessas empresas. Entendido. Tendo em vista que o encarregado ele tem que ter conhecimento da realidade da empresa. Exato. Romilda, você se inscreveu? Gostaria ainda de fazer sua pergunta? Na verdade, está dando para me ouvir? Assim? Tá. Na verdade, mais uma dúvida e um direcionamento. Eu estou percebendo que, por exemplo, quando você vai entrar hoje em qualquer site, que você vai fazer um cadastro, alguma coisa, eles sempre estão lançando imediatamente ali uma confirmação, né? Ali falando, olha, vamos armazenar os seus dados e possivelmente podemos repassar ele à frente. Eu queria entender mais um pouco disso, se essa já é uma medida preventiva para eles, mas que para mim, tipo assim, eu vou ali fazendo, eu leio rápido e já marco, quero resolver ali o que eu estou fazendo o cadastro. Eu queria ver como que está sendo direcionado isso para as empresas, porque eu estou vendo que eles estão querendo adequar a LGPD e já estão agindo dessa forma, tipo assim, olha, eu coloquei seus dados, mas você estava ciente naquele momento ali. Então, eu queria mais um direcionamento para mim, como pessoa física, como que eu devo proceder diante disso? Eu tenho que fazer uma leitura, eu tenho que, às vezes, colocar alguma informação ali com relação aos meus dados, como que eu devo proceder com isso? Alguém quer começar? Quer, Jordana, Natália? Fique à vontade. Bom, seguindo o rodízio aqui, eu posso começar e depois já passo a bola para vocês. Eu acho que é importante verificar, assim, essa questão, né? Na prática, nós, como usuários aí do site, de aplicativos, tem acontecido muito, né? Toda vez que nos é solicitado ali um e-mail para inscrição num determinado evento, nós estamos vendo muito lançamentos, né? Isso acontece direto. O próprio inscrição, né, para essa live já houve ali um aviso de tratamento de dados, porque aí nós temos que verificar qual é realmente a hipótese para tratamento, qual é a base legal, que foi a questão da primeira pergunta, né? Se a base legal for o consentimento, então, de fato, eu preciso obter isso do titular,
dentro desse conceito, né, de autodeterminação informada, ou seja, eu preciso saber para que aquele dado vai ser coletado, qual é a finalidade, né, entender todo esse contexto, e eu preciso me manifestar. Então, é até importante a gente estar atento, porque não pode mais haver, por exemplo, quem cala consente, né? Aquela questão de direito à oposição, e a gente vê isso muito, inclusive, nas questões de convenções coletivas, né? As empresas lá, que o empregado que não estiver de acordo com a contribuição assistencial, laboral, poderá procurar o sindicato da categoria e se manifestar. Não pode mais esse tipo de coisa. Esse era o chamado do opt-out. O sistema agora ele chama de opt-in. Eu preciso manifestar que eu estou de acordo, que eu entrego meu consentimento. E aí as organizações, as empresas, elas precisam, inclusive, dentro desse conceito de transparência, de publicidade da informação, ele precisa me falar, olha, você não é obrigado, você só dá o seu consentimento se você quiser, e caso você não queira, quais são as consequências? Né? Por exemplo, posso entrar num site, um site de rota de viagem de estradas, por exemplo, né? E ali eles vão pedir, você concede autorização para compartilhar a sua localização? Aí eu posso falar que não, eu não quero. Aí ele vai me informar. Então, algumas funcionalidades desse site não funcionarão para você, porque eu preciso dessa informação para o aplicativo funcionar. Aí eu escolho, de acordo com a minha conveniência, eu prefiro preservar a minha privacidade ou está dentro, né, do meu interesse eu compartilhar essa informação. Eu escolho, a gente faz isso até nesse contexto de geolocalização, que é um dado pessoal, utilização de Waze, Google Maps, né? Quando a gente entra ali, instala o aplicativo, a gente dá o acordo, tem todo o descritivo da política de privacidade da informação. Agora, a gente tem que ler, né, Romildo? A gente, de fato, a gente fala que a gente, no direito, tem um princípio que a gente não pode se beneficiar do nosso próprio desconhecimento. É chato, termos de aceite político, muitas vezes a gente não tem tempo, a gente clica porque a gente quer, não importa o que estiver escrito lá, eu vou aceitar. Cuidado, né? Principalmente com serviços que são gratuitos. A gente tem uma máxima aí no mundo digital, falando, se o serviço é gratuito, pode saber que você é o produto. A sua informação está sendo utilizada. Teve o caso que ficou aí famoso daquele aplicativo que envelhecia o rosto das pessoas, acho que chama Face App, alguma coisa assim, né? A gente entrava ali, tinha uma confirmação de consentimento, a gente dava consentimento. Ninguém leu aquilo ali, mas ali tinha autorização de compartilhamento das informações com a empresa, lá na Rússia, se não me engano. Imagina lá, para que eles iam fazer com nós? E é um dado biométrico, imagina, né? Rosto é a nossa identidade. Vocês querem saber, quando eu vi, assim, que eu falei, cara, eu tenho realmente que prestar atenção no LGPD, foi quando eu vi uma notícia, isso também foi divulgado aí, de aplicativos, eles eram bots, né? Aplicativos que rodavam, acho que inclusive dentro do Telegram, que você mandava a foto para lá e eles manipulavam essa foto digitalmente. Então, eles estavam mandando fotos de mulheres, de homens, né, e crianças, e esse aplicativo colocava a pessoa nua, uma foto de biquíni, por exemplo, a pessoa tirava a roupa. Olha a importância do dado biométrico, nossas imagens, para isso. Para utilização isso para um submundo aí de pornografia. Olha que ponto que isso chega, né? Pornografia com foto de criança. Aí eu vi que o negócio é sério mesmo, a gente precisa valorizar o que é LGPD. Não é um movimento só do Brasil, isso não é um jabuticaba, como eu disse, tem a lei europeia. Aliás, o Brasil está sendo um dos últimos países da América Latina, aqui como um todo, para se adequar a uma lei de proteção de dados. E a gente realmente precisa. Parece assim, o empresário pode olhar, se é um custo a mais, é um investimento que eu vou ter que fazer, é uma responsabilidade? Sim, de fato é. Mas dentro do contexto, que é onde as empresas precisam ter, inclusive, uma responsabilidade social, isso é muito importante. Cuidar da privacidade, cuidar dessa extensão da personalidade. Existe até uma emenda à Constituição acrescentando à Constituição o direito à privacidade como uma garantia fundamental. Embora, né, já tenha isso de forma, né, indireta, mas tornar isso explícito, você vê a importância que isso tem para a gente. Então, precisamos ler, precisamos estudar, precisamos aplicar e precisamos cobrar. Eu falo um pouquinho também que eu acho que a LGPD, à medida que ela for se tornando mais conhecida pelos titulares,
a gente vai ver um movimento parecido lá em 1990 com o Código de Defesa do Consumidor, né? Onde os consumidores, nós, no papel de consumidores, entendemos que a gente tinha uma série de direitos, precisava fazer valer aqueles direitos, né? Com a LGPD, eu imagino que isso vai acontecer um movimento parecido também. Então, as empresas precisam estar atentas com relação a isso. E pegando um gancho com a questão até anterior, que a Mirelle trouxe, não só a fiscalização, a gente não tem que se adequar à lei só por causa da fiscalização, a multa que pode vir, ou então a ação com indenização por danos morais, coletivos. O próprio mercado está se autorregulando nesse sentido por causa da responsabilidade compartilhada entre o controlador e o operador. Por exemplo, na área de vigilância, os contratantes, tomadores de serviço, eles estão exigindo das empresas de vigilância comprovação de adequação à LGPD, porque existe um tráfico grande de dados pessoais ali. Então, daqui a pouco, quem não estiver adequado à LGPD, não vai conseguir mais renovar os seus contratos vigentes, por exemplo, não vai conseguir novos contratos. Em até licitações públicas, a gente tem uma nova lei de licitações públicas, né? Em 2 anos a gente vai estar 100% aderente a ela, poderá ser exigido nos processos licitatórios uma declaração ou uma comprovação de conformidade à LGPD, principalmente naqueles contratos onde houvesse compartilhamento de dados. Então, o empresário entende a importância dessa lei, e eu falo entender não pelas sanções, mas pelo direito protegido em si, que é o bem tutelado aí dentro dessas questões, ou, de fato, ele vai sofrer as consequências dele. E imagina, não preservar, eu estou me estendendo aqui, mas é que eu me empolgo com o assunto, não preservar esse direito à privacidade, as consequências, inclusive, reputacionais que isso pode trazer. Nós tivemos, dentro do segmento de vigilância mesmo, um pouquinho antes da lei entrar em vigor, acho que 2018, se não me engano, uma situação em que uma das maiores empresas do segmento contratou uma empresa de medicina e segurança do trabalho para fazer a gestão de milhares de trabalhadores num contrato com a Vale, aqui em Minas Gerais, né? Falo de Minas. Essa empresa de medicina, uma grande empresa em BH, e ela simplesmente hospedou os dados da área de saúde, imagina, exames médicos, atestados admissionais, periódicos, demissionais, hospedou isso tudo num servidor na nuvem da Amazon, no nível mínimo de segurança. Ela não investiu uma boa política de segurança da informação. Esses dados foram acessados indevidamente, através de crackers, entraram e vazaram esses dados. Olha o que aconteceu, né? No primeiro momento já foi envolvida a empresa da área de vigilância, a Vale, né, que eram os empregados que estavam prestando serviço lá, além dessa própria empresa de medicina e segurança do trabalho. Essa empresa, hoje em dia, ela não existe mais. Eu fui acompanhar, não houve sanção da LGPD, ela não estava em vigor ainda, ela já existia, já tinha sido promulgada, mas não estava em vigor. Essa empresa de medicina e segurança do trabalho fechou. Quem vai contratar essa empresa, compartilhar dados sensíveis, sabendo que ela não cuida desses dados? Então, nós, como prestadores de serviços, área de vigilância, nós precisamos ter essa visão. Ou agora a LGPD pode ser esse risco reputacional grande, ou, pelo contrário, pode ser um diferencial para a contratação. Olha, a privacidade dos meus trabalhadores, dos meus clientes, representa um valor dentro da minha organização. Você quer contratar comigo ou você quer contratar com essa meu concorrente que não valoriza isso? Você que sabe, a responsabilidade é solidária. No final das contas, você pode pagar uma conta só por ter escolhido errado, e a culpa em elegendo, né, no direito que me chama. Então, são muitos dobramentos, a questão é muito interessante. Desculpa, gente, vou ficar calado até o final da live aqui agora. Não, já estamos caminhando para o fim, já. Doutor, roubei o tempo dos colegas todos. Imagina, sensacional. Obrigada, Romilda, pela participação. Doutores, algum de vocês tem mais algo a falar? Pessoal, só queria aproveitar o gancho do comentário, né, da pergunta da Romilda, porque realmente é isso, né? A gente tem visto muitas pessoas colocando, né, esses avisos de privacidade e, no fim, né, claro, eu acho que você tem que ler na integralidade aquilo, porque já te traz, já te dispensa aí alguma proteção, uma segurança, mas o que eu tenho notado também é que, às vezes, aquela informação que está lá, só me engano, acho que foi o Dr. Carlos que comentou, você tem que dar aquela informação de forma clara, de forma transparente, de forma completa, e muitas vezes não é.
Então, a gente, como titulares dos dados, também exerceu o nosso direito no sentido de, poxa, quero entender realmente o que eles estão fazendo com o meu dado pessoal antes de dar o aceite, se não está muito claro, acionar a figura, né, do encarregado ou canal de comunicação que tenha com essa empresa que a gente está se relacionando, né? Até para a gente está criando essa cultura de privacidade e proteção de dados e os dois lados entendendo o quão é importante ter essa relação mais transparente possível. Né? Eu acho que esse é o meu comentário final e aproveitar a oportunidade para agradecer a disponibilidade de todos aqui que nos acompanharam hoje e agradecer mais uma vez, doutora Mirelle e Emily aqui no INASEP. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Carlos? Não, só para comentar, acho que esse ponto da Romilda ele é muito importante porque mostra, de um lado, que a gente tem uma questão cultural nossa, né? Porque a gente também precisa começar a ser um pouquinho mais diligente com as nossas informações, e aí eu me incluo nesse grupo, né? Porque eu acho que é uma questão cultural dos brasileiros, e nós somos muito abertos, né? Culturalmente falando. Então, nossa vida está sempre na rede social, a gente vai lá na farmácia, pedem o CPF, se quiserem coletar a nossa biometria, a gente dá, sem perguntar. Então, assim, tem uma parte que é uma responsabilidade nossa também, enquanto titulares de dados, que é começar a ser um pouquinho mais cuidadoso e diligente com as nossas informações. Porque, como o Giordano comentou lá no começo, elas valem dinheiro hoje, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que isso tem que ser utilizado em meu benefício e eu preciso ter controle, eu preciso saber o que está sendo feito com as minhas informações. De outro lado, tem uma responsabilidade das empresas, né? No sentido de tirar aquela linguagem mais chata, mais arcaica das políticas de privacidade, dos termos e condições de uso, porque aquilo impede o entendimento por parte do titular, né? Ou dificulta, no mínimo dificulta. A hora que você vê aquela política de privacidade com termos jurídicos, muitas páginas, e você começa a não entender o que está sendo feito com o seu dado, aquela política de privacidade, aquele aviso, não está cumprindo o papel dele. Né? Porque uma das obrigações dos agentes de tratamento, especialmente do controlador, é cumprir o princípio da transparência. Então, ele precisa adotar uma linguagem mais moderna, mais concisa, para que, ao coletar, usar um dado, você tenha clareza com relação àquilo que está sendo feito. Então, acho que é um trabalho aí das duas pontas, né? A gente ser um pouquinho mais diligente com os nossos dados e, de outro lado, a gente ter termos de uso, avisos de privacidade um pouco mais modernos, um pouco mais fáceis de serem digeridos, tá? E aí, falando um pouquinho só da internet, que está sendo muito comum, são aqueles avisos de cookies. Não sei se vocês separaram aquela barrinha. Estamos coletando cookies e tal. Virou uma febre, uma importação que aconteceu na Europa. O que acontece? Por que colocam um aviso de cookies ali? Porque é uma tecnologia pouco entendida, né? A gente não entende que são cookies, o que são tecnologias de monitoramento. É um cuidado, assim, adicional do site, no sentido de, você já está navegando aqui, eu estou coletando algumas informações de rastreio da sua navegação. Você entende? Você concorda com isso? Aí você dá um ok. Termo de ciência e ok não é a mesma coisa que consentimento, tá? Clicar em ok ali para dizer que ele está coletando cookie não significa que ele está coletando seu consentimento. Significa que você sabe que o cookie que tem uma tecnologia de monitoramento e que as informações a respeito da coleta do cookie estão lá na política de privacidade, tá? Isso não é consentimento, só para a gente ter isso muito claro, que pode ser que ele esteja coletando com base em legítimo interesse ou outra base legal, tá? Então, enfim, falei muito já, por ser um recado final, gostaria de agradecer aí a disponibilidade de vocês, espero que a gente tenha conseguido aí, com base no bate-papo, esclarecer um pouquinho sobre a LGPD, que precisa ser feito na prática, e a gente fica à disposição. Maravilha. Finalizando nossa live, agradeço a participação de todos os inscritos, de todos aqueles que nos encaminharam perguntas, bem como a participação dos nossos especialistas, doutora Natália, doutor Carlos, doutor Giordano. Muito obrigada por estar disponibilizando os seus conhecimentos e estar agregando ainda mais nessa parte da implementação da LGPD. Pessoal, qualquer dúvida ou interesse em conhecer melhor o INASEP, bem como os nossos parceiros, até esses, os doutores que palestraram aqui, podem estar mandando um e-mail para o inasep@inasep.org.br. Nós disponibilizamos nosso portfólio e tudo mais, tá bem? A Emily vai disponibilizar no chat as nossas redes sociais, tá bom?
Pessoal, uma ótima sexta-feira. Muito obrigada pela participação. Agradecendo aqui em nome do INASEP. E um ótimo final de semana a todos. E tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, Bom final de obrigada. semana. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. bom fim de Até semana. a Gente, tudo de próxima. bom. Bom final de semana. Tchau. Valeu, obrigado. A Tchau, tchau. todos. O motorista também tá.